fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal Júlio Delgado, do PSB, líder da minoria na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, é prazer falar com o senhor. Bom dia, é um prazer estar falando com você, Rodrigo, com a Thalita aí, no Café com Política, para a gente conversar um pouco sobre esses acontecimentos aí dos últimos dias, não é? Bom, para começar o nosso bate-papo com o senhor, eu queria que o senhor começasse para a gente fazendo uma avaliação daquilo que o senhor viu no 7 de setembro e das reações que vimos ontem, em especial do presidente da Câmara, que é o seu presidente, Arthur Lira. Primeiro dizer que as livres manifestações de 7 de setembro não tiveram nenhum problema, a gente achou um número considerável de pessoas, demonstra claramente ainda que o presidente Bolsonaro detém uma liderança, às vezes, um pouco cega das pessoas que vão pedir para perdermos direitos democráticos, né? Você manifestar para conquistar democracia, para abertura, é uma coisa normal. O que é anormal é você ver manifestações políticas das pessoas indo pedir para poder ter autoritarismo, para poder acabar com a democracia. Esse tipo de manifestação, apesar da gente discordar, a gente tem que reconhecer a legitimidade da mesma. O que é equivocado são as falas que o presidente utilizou, não só em Brasília, como em São Paulo. As falas agressivas, falas insultando contra outro poder, e, de certa forma, criando uma frustração nos seus próprios adeptos, né? As pessoas esperavam do presidente algo mais do que a fala, e ele, além de cometer alguns crimes de responsabilidade nas duas falas, quando insulta muito mais o Poder Judiciário, mas alega e estimula o descumprimento dessas decisões, ele comete crimes de responsabilidade que foram alvo ontem do rechaçamento por parte dos presidentes dos dois poderes da Câmara, no caso Câmara e Senado, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, e também, principalmente, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do outro poder, que é o ministro Luiz Fux. Todos esses três foram muito incisivos no que disseram em respeito a essas profecias, né, a isso que foi prolatado pelo presidente, que acabou, como volto a dizer, soando mal entre seus adeptos. Estão aí hoje, por exemplo, nós estamos vendo uma mobilização meio que meia bomba, meio não funcionando, dos caminhoneiros, por exemplo, que eles são adeptos ao presidente, que pede para parar porque a própria movimentação vai contra os interesses do governo, que é a questão, principalmente hoje, que a gente tem da volta da inflação, do desemprego, da fome das pessoas, da falta de comida no prato da casa das pessoas, da falta do poder de compra, da diminuição do poder de compra das pessoas. E a paralisação que foi feita pró-presidente está sendo hoje contestada pelo próprio presidente. É uma verdadeira contradição naquilo que são os adeptos que não conseguem se encontrar no discurso que foi feito pelo presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro. Ele comete esses equívocos, ele agride outros poderes, ele volta com assuntos que já foram derrotados no Congresso, como é o caso do voto impresso, que foi rechaçado pelo presidente Arthur Lira, que não admite a volta disso, pelo presidente Rodrigo Pacheco, que disse que não dá para ter arrobo de autoritarismo, e a gente vai agora ver se a gente tem uma medida mais forte, o Supremo respondeu mais fortemente, vamos ver se com as medidas que já estão sendo tomadas pelo ministro Alexandre Moraes, com relação, por exemplo, a porte de armas, que é um dos julgamentos que o presidente disse que não cumprirá mais, a pauta foi liberada se realmente ele vai começar a descumprir as decisões do Supremo, que ao não cumprir essas decisões, ele pode não só estar incorrendo mais em crime de responsabilidade, como desobediência. Então, a gente tem que ficar atento a isso e fazer a pressão. São mais de 130 pedidos de impeachment. Eu acho que as pessoas começam a ver, o mercado começa a fugir, as pessoas começam a detectar que o presidente Bolsonaro muito mais parece aquele cachorrinho pincher, que incomoda a gente, late, 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 mas na hora de morder ele recolhe, demonstra o seu tamanho e não faz nada de mais grave. Está aí agora recuando com a questão dos seus aliados, os caminhoneiros que estão fazendo essa meia paralisação, funciona ou não funciona,
porque há uma desorientação por parte do seu governo. O governo do Bolsonaro, com essa atitude toda, demonstra que ele está agora indo para o seu cadafalso, o governo acabou, ele não tem mais condição de tocar a governabilidade do país. E a gente vai ficar à mercê agora das ações do presidente com relação a isso tudo. Vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. Agora, deputado, o senhor fala sobre essa manifestação de hoje, chama de meia manifestação, né? Alguns lugares paralisando, outros não. Alguns estados adotando essa paralisação dos caminhoneiros e outros não. Mas o que a gente vê, pelo menos na região metropolitana, agora em Igarapé, nós demos a informação há pouco de que a BR já está fechada. O que o senhor teme que essa manifestação de hoje possa gerar nas estradas de Minas Gerais, nas estradas do Brasil, mesmo depois do presidente Jair Bolsonaro divulgando um áudio pedindo para que essa manifestação fosse parada, fosse cessada pelos caminhoneiros? Olha, primeiro te dizer, Thalita, que quando eu digo meia, é reconhecer que ela existe em alguns pontos de forma muito consistente. A gente tem informação que Santa Catarina tem, inclusive, desabastecimento já de combustíveis. Em outras, ela é mais branda. E há essa contradição na orientação. O ministro Tarcísio e o presidente vão com áudios pedindo para que a manifestação desbloqueie as estradas por causa da questão econômica. E essa paralisação demonstra claramente a desordenação do seu governo. Ele tem nos seus aliados o caminho dessa paralisação. Os vídeos que foram chegados para nós todos ontem eram de insultos de 3 ou 4 líderes desses movimentos que são meio diformes, a gente não consegue detectar, porque a associação dos mesmos não reconhece o movimento como um movimento legítimo deles, e o que eles fazem nesse momento é ficar de forma híbrida, funcionando para ser aliado do presidente quando tem a contrariedade do presidente na continuidade disso. Isso pode acirrar para aquilo que a gente disse, das ações do Supremo e das falas do presidente da Câmara, principalmente, que é o responsável pelo impetrar, que não vai mais admitir qualquer tipo de arrobo nesse sentido, que isso vai ter que se estancar no momento. E a gente espera que isso possa acontecer com a instalação do impeachment, quer dizer, demonstra claramente que não tem mais comando no governo, que o governo já se esfacelou, que nós vamos ficar arrastando aí um país com a volta da inflação, como volto a dizer, com a quebradeira dos investidores que estão fugindo do Brasil, por isso a queda da Bolsa e a subida do dólar de forma muito forte ontem, e demonstra mais ainda esse descontrole. Né? Eles não têm mais o controle desse próprio tamanho dos seus aliados, que têm posições distintas, que durante o dia inteiro ontem ficaram fazendo buzinaço, agressões e tentando, de certa forma, inflada, fazer uma invasão meio que branda no Supremo Tribunal Federal e nos órgãos do governo. Por isso que o Senado não funcionou. A Câmara funcionou com forte aparato da polícia, quer dizer... A gente conseguiu retomar o contato com o deputado Júlio Delgado. E eu já vou aproveitar, deputado, a gente teve um pique aí na comunicação com o senhor, para emendar mais uma pergunta. O senhor falou aí de impeachment, e nós estamos vendo que há um aumento da movimentação no sentido de impeachment. Partidos que não admitiam muito essa possibilidade já começam a discuti-la hoje, para além dos partidos de oposição que há tempos já falam em impeachment do presidente. Então eu falo, por exemplo, do PSD, que já discute isso efetivamente, do PSDB, que já anunciou que vai fazer essa discussão e que agora é oposição ao presidente Jair Bolsonaro, do MDB, que o presidente Baleia Rossi não utilizou a palavra impeachment, mas o discurso dele, nas entrelinhas, deixou entender essa perspectiva também. O senhor diria que está sendo criado um clima para que haja um pedido de impeachment efetivo do presidente Jair Bolsonaro? E o que o senhor pensa da postura do presidente Arthur Lira diante disso, já que ele até aqui tem sido um fiador das políticas do governo na Câmara? Primeiro dizer que esse clima está sendo criado, mas ele precisa vir muito mais de fora para dentro. As ruas, no dia 7 de setembro, realmente demonstraram que o presidente Bolsonaro tem algo em torno de 20%, 25% e demonstraram essa força. A gente não tem que negar isso e desreconhecer que esse movimento foi um movimento pesado e forte. Sabemos que foi bancado, que foi sustentado, que foi pago, que foi muito estimulado por esses meios que têm esse controle mais ligados ao presidente, grupos de evangélicos, de igrejas potentes
que fizeram essa manifestação, mas que demonstraram a sua força. A contra-reação a todas as atitudes equivocadas do presidente, volta a dizer, não tem problema fazer manifestação, vou fazer manifestação para poder diminuir a democracia. As pessoas vão para a rua para pedir para que possam acabar com a democracia, para poder voltar ao regime autoritário, totalitário. Essa foi a manifestação que a gente viu nas ruas no último dia 7, quer dizer, a contradição do que é uma manifestação democrática. E diante disso, essa reação tem que vir também das ruas. Não adianta o presidente Arthur Lira, com mais de 130 pedidos, está lá meu desejo, a desejo do ministro Luiz Fux, a desejo, volto a dizer, do ministro Luiz Fux, que detectou o crime de responsabilidade. Não estou falando que, mas de certa forma há uma indicação de que, havendo crime de responsabilidade, pode-se instalar o processo pelo órgão competente, no caso que é a Câmara dos Deputados. Então ele pode fazê-lo, mas isso tem que vir também do apelo popular. E eu sei que agora começa a ter reações. Você vê que o MBL, que é um movimento capitaneado por setores conservadores e de direita, vai fazer uma manifestação no próximo dia 12, em São Paulo, e que já tem adesão de vários partidos de oposição e do Centrão. A gente sabe que o MDB está manifestando ir na manifestação, o Solidariedade está manifestando ir na manifestação. Essa manifestação de impeachment também tem que ter apelo popular. Não adianta ficar fazendo uma manifestação no parlamento descolado da vontade popular. Tem que demonstrar que tem que ter força, que tem apelo para que a sociedade possa estar pedindo algo que é traumático, que tem que ser feito, vivemos 2 vezes. Não é positivo para o Brasil. O que o movimento das ruas tem que estar constante é que o presidente Arthur Lira, todo mundo já sabe que ele já tem os fundamentos de crime de responsabilidade, vai instalar um processo de impeachment. Mas o que adianta instalar se não tem apelo das pessoas para ter 342 votos? Vai ter uma manifestação no parlamento. Hoje, imaginamos que com esses partidos podemos ter a maioria dos votos, mas não chegamos ainda nos 342. Esse apelo tem que vir de fora para dentro, para que possa consolar esse movimento de sentimento maior da população, da sociedade brasileira, que hoje rejeita o governo do presidente Bolsonaro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Sim. Para começar, impeachment, sim ou não? Sim. Pronunciamento de Arthur Lira ontem. Poderia ter sido mais incisivo. Acho que ele perdeu o timing. Manifestações do dia 12 de setembro. Vão ser pesadas, fortes, e está tomando corpo o movimento do MBL. União da esquerda e centro-esquerda. Utopia? Um sonho, um desejo difícil. Lula. Também não. Ciro Gomes. Pode ser. Deputado federal Júlio Delgado, do PSB, líder, vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, nosso convidado de hoje repercutindo com a gente as manifestações do 7 de setembro. Tivemos aqui um pouquinho de dificuldade com áudio, com vídeo, coisas da internet, o senhor sabe disso, né, deputado? Mas eu queria agradecer muito a sua participação. E sempre muito bom ouvi-lo. Agradeço a você, Thalita, a compreensão e a paciência conosco. Muito obrigado. Conte sempre com a gente por aqui e a gente conta com as suas análises também, deputado. Até a próxima.